Olá Gabriela, como está? Tudo bem? Está tudo bem, obrigada. Está pronta para começar a entrevista? Estou pronta. Para começar, digam lá qual foi o motivo para se inscrever no nosso programa, The Reality of Life. Achei interessante o tema que vocês tinham, por isso vou participar. No seu questionário você, para começar, referiu que era uma doente oncológica. O que é Sim. ser uma doente oncológica? Doente oncológica, pronto. Por norma as pessoas dizem, tem cancro. Mas agora os médicos dão por a doença oncológica. Quer dizer que temos cancro, não é? Eu tive cancro no peito. Ok. E por isso é que eles dão esse nome. E quando é que descobriu mais ou menos esse cancro? Há 6 anos. Tirando o cancro, apareceu mais alguma coisa? Surgiu mais alguma coisa? Algum outro tipo de doença? Não. Sabe se esse cancro foi por hereditariedade? Não, ou foi... Não. Apareceu-lhe assim de um dia para o outro? Apareceu, eu fiz exames médicos e depois é que eu tinha o cancro. A sua mãe e o seu pai nunca foram sempre Não. saudáveis? Sempre. Como é que era a sua ligação com a sua mãe e com o seu pai? Era boa. O que é para si ser boa? Uma ligação boa? Boa é, damos bem, falamos sempre, tudo o que tínhamos a falar. Diga um momento importante da sua vida com a sua mãe. Descreva-me um momento. Um momento? Sim. Um momento. Eu tive momentos muito bons. O pior foi quando eu tive este problema da doença oncológica. Mas relativamente à sua mãe, com a sua mãe. Um momento marcante com a sua mãe. Tenho muitos. Vamos a ver, temos muitos. A ligação a filha com mãe, temos sempre muitos. Então uma pessoa que lhe toque mesmo assim de outra forma. Por exemplo, o seu neto. Você no seu questionário falou muito do seu neto, seu Sim. neto, seu neto, seu neto. Como é que era a relação com o seu neto? A relação com o meu neto é muito boa. Eu quando tive esse problema, pronto, eu tirei o peito e ele nasceu logo. Foi uma coisa boa que me apareceu, não é? O seu neto tem que idade? 6. Neste momento tem 6. Tem 6 anos. Então tem o cancro há 6 anos. Há 6 anos. Ok. Como é que foi ser mãe para si? Foi muito bom. E esse filho é... Você tem mais filhos? Não, só tenho uma filha. Só tem uma filha? Só tenho uma filha. Não tem mais? Não. Gostava de ter mais? Não. Porquê? Por alguma razão especial? Agora neste momento não, o problema tenho de saúde não. Antes de ter a doença era capaz de querer ter mais algum. Mas como não aconteceu, fiquei por aqui, só tenho ela. Como é que foi para se lidar com a perda do seu pai? Foi complicado. É uma coisa que a gente não esquece, não é? É o nosso pai. Ele morreu num hospital, em casa, Não morreu no hospital. e viu o seu pai numa cama do hospital. O que é que sentiu? Foi complicado. Foi muito complicado porque ele depois já nem conhecia a gente, nem nada. Foi muito complicado na altura. Foi complicado apenas? Sim. Não lhe gostava de dormir, não... Sim, ainda hoje eu penso nisso, não é? É uma coisa que a gente não esquece. E você, no dia em que o seu pai morreu, como é que viu a sua vida? Como é que conseguiu lidar com a perda do seu pai? Foi muito complicado. Descreva-nos um bocadinho esse complicado. É assim, eu na altura quando ele faleceu, até parecia que estava calma. Mas depois, dia para dia, aquilo começou-se a complicar mais com a falta dele. A sua mãe, como é que foi a reação da sua mãe? Foi muito má. Deu apoio à sua mãe? Sim, os meus irmãos e eu, todos nós. Mas quem é que sofreu mais no meio disso tudo? Foi a senhora ou foi a sua mãe? Não, foi a minha mãe. A perca do meu pai foi a minha mãe. O seu pai chamava-se Bernardo. Sim, Bernardo. Agora, tirando um bocadinho o assunto da família, desgostos amorosos. Como é que foi a sua relação amorosa? Casou? Estive casada há 25 anos. Como é que começou esse casamento? Quando é que descobriu o seu marido? Como é que descobriu o seu marido? Como é que se conheceram? Conhecemos no trabalho. Tinham que idade? Que idade tinha? Tinha 20.
Depois casamos Na altura trabalhava onde? na Portela, de Sacavém. A fazer o quê? A padaria, Ele trabalhava consigo na padaria. trabalhava. Eu depois estava lá a trabalhar, depois a gente se conheceu, a gente depois começamos a namorar e depois casamos. A sua mãe aceitou a sua relação? Aceitou. Nunca meteu nenhum obstáculo? Não. Como é que foi a altura do casamento? A altura do casamento foi boa. Até ao casamento que- a relação foi saudável? Foi. Nunca houve agressões verbalmente, agressivas? Não, depois é que houve. E até lá nunca? Até lá não. Nunca lhe proibiu de fazer nada? Não. Depois é que ele bebia, pronto, começou a ser um bocado agressivo. A gente trabalhou sempre juntos, Ele começou a beber porquê? sei lá eu. Ele bebia, depois ele entregou-se mais à bebida, foi mais complicado para mim. Quando é que o viu pela primeira vez bêbado? A primeira vez, sei lá, depois de um ano de casado. E foi... Depois ele bebia, depois não bebia, era assim, tinha aqueles momentos que bebia, outros não bebia. Era uma Apareceu-lhe pessoa- em casa bêbado? Apareceu-lhe em casa bêbado? Aparecia. Quando A o viu gente bêbado- trabalhávamos juntos, Quando o viu a bêbado- gente íamos e vinhamos juntos. Quando o viu bêbado pela primeira vez, o que é que pensou? O que é que eu pensei? Pensei muito mal, não é? Comecei a ver a minha vida muito complicada. Complicada? Explique-nos isso complicado. Pronto, porque a gente estar a viver com uma pessoa que esteja com o álcool é complicado, não é? Há uns que têm um bom senso, há outros que não têm. Ele era uma pessoa que, quando se enervava, ia tudo pelo ar. Por isso, para mim, foi muito complicado. Tudo pelo ar, o que é que ele fazia concretamente? Às vezes chegava a casa sem ninguém dizer nada, ele partia as coisas, depois ia-se deitar, pronto. Mas outras vezes vinha-se direito a mim, dava-me um estalo e aquilo tudo. Como é que foi para si dormir com uma pessoa bêbada? Bêbado, na Como é altura? que foi? Foi muito complicado. E eu deixei arrastar muito tempo, porque eu não queria que os meus pais soubessem, na altura. Muito tempo foi... Muito tempo. O meu casamento eu andei sempre, ele vai ficar melhor, ele vai ficar melhor. Nunca ficou? Não. A primeira vez que ele levantou a mão, ou que ele agrediu verbalmente, quando é que foi? Olha, sei lá. Primeira vez devia ser há uns 22 anos. Foi logo a parte do princípio, quando eu casei. Conseguiu lidar bem com esse primeiro momento? O que é que pensou na altura? Eu consegui e escondi sempre tudo. Que eu não queria que as minhas irmãs nem os meus pais soubessem. Porque gostava dele. Porque gostava dele, não é? Lógico. E porquê é que decidiu esconder isso dos seus pais? Porque eu não queria que eles tivessem nenhum desgosto e que pensassem que eu estava bem e aquilo tudo. Mas eu, muitas vezes, eu escondia as coisas. Outras vezes eu já não conseguia esconder nada, não é? Ele nunca marcou mesmo? Nunca ficou com uma marca dele? Eu fiquei. Os teus pais nunca perguntaram que marca era essa? Mas só que ele quando batia, ele sabia, para não me deixar as marcas para ninguém me ver. Estava assim bêbado, mas um bocadinho consciente das suas atitudes? Ou estava bêbado? Não, Não tinha consciência. ele por vezes ele vinha, ele nem sabia o que fazia. Depois passava, não era? Só que aquilo vai arrastando e a pessoa depois já começa a ficar cheia. Eu depois já estava no final, já estava com ele, mas já não era aquele amor que tinha como tinha ao princípio, não é? A pessoa depois vai ficando magoada, vai ficando desgastada e aquilo tudo, não é? Depois tive a minha filha, depois estive a aguentar por causa da miúda e aquilo começou-se a arrastar. Depois, quando me apareceu isto da doença, é que a gente se deixou. E nunca pensou em abandoná-lo? Fazer queixa dele à polícia? Nem... Não, ainda uma vez estivemos separados. Mas depois ele saiu de casa, ele foi para a casa de um amigo, mas depois ele veio ter comigo a chorar, a dizer que nunca mais acontecia, que não fazia, e isto e aquilo. E eu aceitei outra vez na mesma. Só que a rotina dele era sempre a mesma coisa. Era o álcool?
Era por causa do álcool. Nunca pensou em pô-lo numa clínica ou algo assim do género, de reabilitação? Não, nem ele aceitava isso. Porquê? Porque ele até se coisa, ele diz que não era, que não era alcoólise, mas era, porque ele quando via ele ficava diferente, não é? Consegui Ele não imaginar, aceitava nada. consegui imaginar o seu marido numa clínica dessas? Se ele aceitasse, que remédio que ele ia? Se era para o bem dele, tinha que aceitar, não era? Não lhe fazia impressão? Não. Tudo o que seja para o bem, nada me faz impressão. Se uma pessoa perguntasse pelo seu marido e você dissesse que era alcoólico, como é que as pessoas reagiam? Não, hoje em dia as pessoas já aceitam tudo. Por isso. Nunca lhe rebaixaram, nunca lhe Não. humilharam, Não, nisso não. mas as pessoas de fora sabiam? Porque ele era uma pessoa, era assim, mas ele era trabalhador e tudo. Mas o defeito dele era esse, pronto. E sempre tolerou isso? Sempre tolerou, anos após anos? Sim. Nunca foi um momento em que ele deu-lhe mesmo uma sova valente que a fez pôr fim àquela história? Nunca houve esse momento? Houve momentos que eu tive para sair de casa, mas depois como tinha amigos eu disse, não vou sair, vou aguentar. Saísse de casa, qual era a reação dele? O que é que ele faria? O que é que ele faria? Ele nem se importava, só que depois de manhã era capaz de... Ele na altura era capaz de dizer, olha, vai-te embora e coisa, mas depois ele dava falta a mim, ou telefonava ou ia à procura de mim. A sua filha na altura tinha que idade? A minha filha devia ter uns 6 anos. Ela cresceu aquilo tudo lá em casa. Ela viu o pai bêbado? Viu, Ela viu o pai a agredir a mãe? viu. Ela era uma miúda que isso custou muito. E ver a sua filha ao ver esse momento? É muito complicado. Eu depois cheguei a um ponto que não sabia para que lado é que me havia de virar. Que eu tinha a ela, se calhar se fosse hoje já pensava de outra maneira. Não admitia isso. O que é que faria para mudar? O que é que mudaria? Porque na altura a gente, é como costuma dizer, a gente anda cegas, não vimos nada à frente. Se fosse hoje, eu não admitia isso, nem pensar. Então, se fosse hoje, a primeira reação, se ele batesse pela primeira vez, acabava com o casamento. Sim, com o problema que eu tenho de saúde era logo. Se você pedisse o divórcio, ele batia-lhe mais, levantava-lhe a mão? Não, nisso não. Ele não mudava, mas não, por isso ele não o Nunca faria. lhe ameaçou, Não, ele só lhe agredia mesmo. era. E à frente de outras pessoas, como é que ele lhe tratava? Ele tratava-me bem e mesmo as pessoas ninguém dizia o que ele era. Ele era só para mim. Para as pessoas ele era uma boa pessoa. Havia ali qualquer coisa que não sei. Como é que foi quando os seus pais souberam que ele lhe agredia? Os meus pais souberam mais assim para o final. No casamento? Sim. Os meus pais nem sabiam que eu... Pronto, que ele me tratava assim. E qual foi a primeira reação deles? Não gostaram, ficaram... Pois a minha mãe andava sempre preocupada e o meu pai e tudo. Nunca foram falar com ele? Ele nunca lhe ameaçou que se você fosse contar aos seus pais, levava mais? Não, isso não. Relativamente também a outros momentos, outros assuntos complicados de abordar. Relativamente, se você tivesse um filho homossexual, como é que ele reagiria? Ele? Sim. Ele Se não... soubesse que o seu filho era homossexual, ele Eu- culpava-lhe assim, batia-lhe mais? Não. Não aceitava tão bem sequer como eu. Mas acabava por aceitar. Nunca bateria no filho? Nunca Não. levantava a mão? Não. Ele alguma vez agrediu a filha? Quando era pequena era. Se ela fizesse alguma... Mas era muito raro bater nela. Se ele soubesse que o filho, ou que a filha, neste caso, fosse homossexual, qual era a reação dele? Eu não sei, mas acho que ele não se opunha a isso. Era uma opção dela. Se ela fosse maiorizada, ela não tinha uma grande coisa para fazer. Porque quando são menores, os pais metem-se mais. Agora, quando são maiores, ou os pais aceitam, bem, ou então eles saem de casa, que é o que tem acontecido a muitos casais, pronto.
porque os pais não aceitam ou porque a mãe não aceita. E é assim. Imaginemos que a sua filha com 12 anos diria que, mãe, ou pai, eu sou lésbica. No princípio eu era capaz de ficar assim um bocado coisa, mas depois aceitava. Ela era a minha filha, tinha que aceitar. Nunca pensaria em pôr a sua filha num psicólogo? Não, porque aquilo era uma opção dela, e pôr num psicólogo por aqui. Não poderia achar aquilo uma doença? Não, aquilo não é uma doença. A homossexualidade para si é o quê? Eu acho que são opções que as pessoas fazem. E nós temos que as aceitar. E é isso que eu faço. Quando era nova fazia-me assim um bocado confusão. Mas aceitei sempre. Nunca fiz nada por ninguém. Pronto, é uma opção que as pessoas têm e a gente temos que as aceitar. Nós somos feitos e não estamos acabados. Não é? É um ditado muito antigo. É verdade, sim. Agora, relativamente a si, como é que a sua doença, como é que descobriu o cancro? Como é que eu descobri? Então fiz um exame médico. Eu fazia exame médico todos os anos. Fazia a mamografia. Pronto, aquilo, o médico dizia que estava sempre tudo bem. Depois aquilo começou a aumentar 1 milímetro, depois aumentava 2, todos os anos aumentava. Mas a médica dizia que estava bem e eu... Mas depois foi a última que eu fiz, foi ao médico. E aquilo começou a aumentar, tinha 7 milímetros. E o médico disse, não, tens que ir... Passou-me um papel, disse, tens que ir à maternidade para ir ver isso. Pronto, fui, levei o meu relatório médico, que tinha feito. Falei com o médico e o médico disse-me logo na altura que eu tinha o cancro. Foi um balde de água fria, não é? Uma pessoa... Eu não ia à espera de nada disso, não é? Estava longe disso, muito longe disso. Para si, na altura, como é que encarou o cancro? O que era o cancro na sua cabeça? Na altura, pensei tudo e mais uma coisa. Eu fui ao médico sozinha, na altura, estava sozinha, quando soube a notícia. Depois, quando vim embora, o médico também me explicou tudo. Quando vim embora, fiquei muito desorientada da minha cabeça. Mas pensei muito e eu coisa. Depois telefonei para as minhas irmãs e contei-lhe a elas. E depois elas nem contaram aos meus pais. Na altura logo que era Qual para foi eles a reação não... das suas irmãs? Ficaram mal porque nunca tinha nenhuma de nós tinha vacinada destas doenças, não é? Elas ficaram assim mal também, não é? Quando souberam, foi preocupante. Foi muito complicado na altura. E quando o médico disse-lhe cancro da mama, o que é que ele lhe disse? Quais são os procedimentos? O que é que tinha que... O médico depois, pronto, ele disse-me, olha, ele na primeira consulta disse-me, olha, tu tens cancro, agora vais fazer estes novos exames e depois, o que me custou mais foi quando ele me disse que eu ia ficar sem cabelo. Quando ele lhe disse que ia ficar sem cabelo? Fiquei muito apavorada. Na altura fiquei muito apavorada. Tinha o meu cabelo comprido, não estava a ver careca, o cabelo, não é? Sim. Foi um choque muito grande para mim. Mas pronto, depois eu recuperei isso, eu tinha que cortar. Mas o cabelo cortou ou acabou por lhe cair? Não, eu cortei o cabelo. E depois cortei o curto e depois rapei-o todo. Fui ao cabeleireiro e raparam-me o cabelo todo, porque ele ia cair por tratamentos. E custou-lhe? Muito. Quando me olhei ao espelho foi um choque muito grande. Choque? Como é que foi esse choque? Foi um choque. Eu via-me de cabelo, olho para o espelho e vi-me assim sem o cabelo, foi um choque muito grande. E nem eu sei explicar. Estava com o seu marido na altura? Estava e não estava, já andávamos zangados e aquilo tudo. Como é que ele reagiu ao vê-la sem cabelo? Ele
ele ficou, primeiro deu a impressão que ficou preocupado e ele ainda chegou a ir lá ver ao hospital e tudo. Mas a gente já estávamos zangados e aquilo tudo. Mas ele foi-me lá ver ao hospital e tudo, não é? É uma doença à pessoa, só se não for humana, não é? Quando meteu as mãos na cabeça e viu que não tem cabelo. Ai, foi muito... Olha, nem eu sei explicar. Foi muito complicado. Porque o cabelo é a maior parte das senhoras, quando o médico diz vai ficar sem cabelo, a pessoa fica logo diferente. Porque ninguém se está a ver assim, não é? Careca. Quando chegou à altura, quando o médico disse na altura que tem cancro e que vai cair o cabelo, nessa mesma noite, como é que conseguiu dormir? Ah, não consegui dormir, então. Depois fui para a cama, não é? Fui para casa, deitei-me, mas eu tive quase toda a noite acordada a pensar em tudo. No dia a seguir acordou e... O que é que me iria acontecer, o que é que... Nem eu sabia o que é que ia fazer à minha vida na altura, não é? É muito complicado. Como é que foi a sua vida com cancro? O que é que Mas mudou daí para a frente? depois, quando eu andei nas consultas, o médico também me ajudou muito. Tive um bom médico, ajudou-me, tive amigas, tive a minha família, os meus pais, minhas irmãs, pronto, deram-me muito apoio. Isso foi muito bom, não é? A gente ter apoio daquelas pessoas que a gente gosta, não é? Quando foi para a rua, quando andou na rua sem cabelo, como é que as pessoas a encaravam? As pessoas encaram a pessoa, dizem, ai, coitada, não sei o quê. Mas pronto, depois passando um tempo a gente recupera isso tudo. E a primeira pessoa que lhe disse isso? A primeira pessoa que me viu assim foi uma irmã minha que tinha ido comigo. E depois também vi aqui a minha mãe. A sua mãe? Como é que reagiu? Como é que ela reagiu? Ela olhou para mim, não é? Triste e aquilo, que é complicado. Ficaram tristes, nada, de me verem assim. Como é que foi as fases do tratamento? Gostaram-lhe? Como é que as conseguiu superar? Os tratamentos, a rádio não foi, pronto, foi difícil, mas não foi tão difícil como a químia. A químia é que foi mais complicado. Químia, a gente faz a químia, a gente vem mais embaixo, coisa. Mas pronto, eu recuperei isso tudo depois, com o tempo. Foi algum psicólogo? Ainda no psicólogo, na altura. E foi para o psicólogo porquê? Porque eu andava assim, pronto, andava mais fraca na cabeça e aquilo tudo, e o psicólogo ajudou-me muito também. Mas foi para o psicólogo por necessidade ou por mesmo porque o médico lhe aconselhou? Não, foi o médico que me aconselhou porque ia-me fazer bem. Porque na altura eu tinha-me separado e foi também quando me apareceu isto, o cancro. Foi tudo na mesma altura? Foi tudo na mesma altura. Por isso é que o médico achou por bem eu andar no psicólogo. E fez-lhe bem? Fez muito bem. Pensou alguma vez Ajudou-me bem. em conhecer pessoas que tenham sofrido do mesmo problema que o seu? Foi alguma Sim. vez falou com alguém? Tenho falado com muita gente mesmo. Qual foi a primeira impressão que teve? Pronto, na altura a gente ficamos assim mais fracas. Eu depois disse, as pessoas vieram ter comigo, como eu já tinha passado por essa experiência, a perguntarem-me. Eu disse, isto não custa nada, sempre temos que levar a vida pela frente e pronto. Mas é muito complicado, porque nem todos somos iguais, há pessoas mais fracas, há outras mais fortes, não é? E teve que tirar o peito? Como é que depois foi o procedimento? O procedimento, a primeira coisa, pronto, fiz os exames, aquilo tudo, depois fui ao médico, o médico disse, olha Gabriel, tens que ir tirar o peito todo. Nunca me imaginei sem o peito. Mas o médico depois esteve a conversar comigo e disse, olha, é assim, nós vamos lhe tirar o peito, mas depois vamos lhe construir logo. E eu disse, eu não quero. E ele disse, não, vais construir o peito porque vais ficar melhor contigo própria. Então eu aceitei e construí o peito. Mas foi um período complicado.
Mas viu-se alguma vez sem peito? Não. Ou sempre teve? Não, depois quando decidi a operação, tinha um suspensor e já tinha o formato do peito, não é? O suspensor é o quê? Era o quê? O suspensor é uma coisa que eles metem no peito e faz a forma do peito. E depois eu depois tinha posto aquilo e depois ia de 15 em 15 dias lá ao hospital e enchia com água do mar, que era para aquilo encher para ficar a forma do peito. Depois disso tudo, tirou aquilo e pus o silicone. Tenho o meu peito, do lado esquerdo é com silicone, o outro é meu. Quando viu-se ao espelho, viu o seu peito no espelho, o que é que pensou? Fiquei muito triste, porque não era o meu, era diferente. E o médico disse só quando a gente tira o pente para a gente mexer, mas fiquei assim um bocado chocada, não é? Mas pronto, agora já levo isto tudo numa boa, não é? A nível profissional, com o cancro correu tudo bem sempre? Nunca teve ali um desnível? Não, Sempre encarou a vida? sempre levei a vida normal, nunca tive assim problemas com ninguém. Pelo contrário, tive sempre pessoas amigas, e nisso posso-me dar por feliz. Alguma vez pensou em suicídio? Não. Alguma vez pensou também que, ok, eu tenho cancro, vou morrer? Não, nisso eu pensei. Eu disse, será que eu vou morrer? Eu morrer não tinha medo. Só tinha medo era se ficasse cá a sofrer. Isso é que eu tinha medo. Como há muita gente que tem o cancro e está há muito tempo a sofrer, isso eu tinha. Porque depois não era para mim, nem era para as pessoas da família, não é? A gente estar a ver uma pessoa a sofrer, que é muito doloroso. Nisso eu pensei. Mas graças a Deus, até correu tudo bem. E sofreu? Sofri um bocado, e bem. Como é que foi esse sofrimento? Foi muito complicado. Quando estávamos a falar aqui sobre morrer, para si, tem medo, para si o que é morrer? Tem medo da morte? Não, eu não tenho medo da morte. Desde que eu não ficar a sofrer, não tenho medo da morte. Em qualquer momento, Deus pode me levar que eu não tenho medo. Agora, ficar cá a sofrer, isso tenho. E temos que aceitar, a gente nascemos e temos que morrer. Sim, Eu penso assim. Sim, é verdade, sim. Há muita gente que não pensa assim, mas eu penso. Mas com o cancro podia pensar, ok, já que tenho cancro vou morrer facilmente. A minha esperança de vida é reduzida. É reduzida. Não, eu pensei nisso, mas depois, pronto, aquilo passou. Como é que conseguiu sair do cancro? Como é que passou a fase do cancro? Como é que chegou ao fim? Cheguei bem, pronto. Fiz a minha vida normal. Tive um tempo em casa, mas depois comecei a trabalhar, pronto. Porque uma pessoa fechada em casa, a gente tem mais inteligência para pensar e aquelas coisas. E eu disse, não, eu vou trabalhar porque a minha cabeça, pouco ou muito fazia, estava no trabalho e sempre distraía a minha cabeça. E você tinha dificuldade em falar de cancro com outras pessoas? Não, nunca tive. No local de trabalho, os seus colegas sabiam? Nunca lhe apontaram o dedo? Nunca lhe Não, disseram, olha, sabia. tu tens cancro, não podes fazer isto? Não, toda a gente sabia. E nunca lhe rebaixaram, Não, nunca lhe humilharam, nunca nunca. lhe apontaram isso? Nunca. Pelo contrário, sempre me ajudaram. Sempre. O Sempre. seu patrão, Sim, também. com o cancro, trabalhou sempre no mesmo sítio? Ou foi Sim, trabalhei sempre no mesmo sítio. quando em entrevistas ou assim, nunca, ou quando conhecia amigos? Não, eu Mas sempre dissesse que tinha saía, cancro, até ou- mesmo quando estava doente eu saía e tudo. Perdeu, As minhas amigas nunca me... Não, por eu estar doente eu saía com elas na mesma. as suas amigas, quando souberam que tinha cancro, Ficaram nenhuma tristes. deixou de falar, nenhuma de... Não. Tive sempre apoio delas.
Nisso eu posso mudar por feliz, com as pessoas que eu tenho ao meu lado. Então até agora foi, tirando a parte do cancro, foi uma pessoa feliz. Sim. Se pudesse mudar alguma coisa no seu passado, o que é que mudaria? Do que é que eu mudava? Eu sei lá. Olha, se eu mudasse, gostava de ser feliz na altura que não fui. Depois, acho que agora neste momento pensava as coisas de outra maneira. Porque na altura não pensava como penso hoje. E o que é que pensou hoje, que não pensou na altura? O que é que eu pensei? Exato, sim. Na altura eu não pensava em nada. Portanto, não pensava que deixei-me ir até àquele ponto de estar com uma pessoa que me fazia o que fazia. Se fosse hoje, não me deixava. Isso pode querer, nem a ele, nem a nenhum. E agora, pensa em encontrar outro amor? Não. Ou não põe nem sequer essa hipótese? Se me aparecesse uma pessoa que fosse ao meu agrado e que ele me respeitasse e que eu o respeitasse, até era capaz, não sei. Se me dissesse que tinha... Mas era muito complicado agora a gente arranjar uma pessoa. E se você lhe dissesse que tinha cancro? E se a reação dele fosse: eu não quero ter uma mulher com cancro? Pois isso é muito complicado, não é? Como é que reagiria? Mas eu tinha que dizer à pessoa logo que tinha, não escondia. Se a sua filha, como é que a sua filha reagiu ao meter uma mãe com cancro, com um peito? A minha filha ficou triste na altura, não é? Como é que via a mãe sem cabelo? Sem cabelo foi muito complicado, ainda por cima ela estava grávida e aquilo tudo. Foi uma fase também muito complicada para ela. Mas pronto. A sua filha neste momento é saudável? Ela Nunca teve nada de problemas de saúde? Não. Nunca? Não. É uma miúda saudável. Tirando o cancro, sofreu alguns problemas de infância, de bullying, racismo? Não. Nada? Não. Outras questões. Acha que a sua participação no programa vai ajudar pessoas com o mesmo problema que o seu? Acha que vai sim. mudar? Acho que as pessoas devem se ajudar umas às outras e toda a gente que tem estas doenças devem ter muito apoio, muitos amigos e tudo. O que é que aconselha a pessoas que, imaginemos que hoje descobrem que têm cancro? Eu acho que em primeiro lugar é a família, tem que dar apoio. Em primeiro lugar. Em segundo... E se a mãe disser: eu não quero ter uma filha com cancro? Isso então o caso é mais complicado, não é? Ou és minha filha se tiveres cancro? Mas também uma mãe que diz isso à filha também é muito complicado, não é? Se a sua filha agora se chegasse ao pé de Os si, pais aceitam isso, acho eu, não é? se a sua filha chegasse ao pé de si e dissesse: eu não quero ser sua filha, você tem cancro, mãe. É uma vergonha para mim. Eu tinha que aceitar, mas ia-me custar muito. Mas muito mesmo. Eu estar a ouvir a minha filha estar-me a dizer isso, nenhuma mãe aceita isso. Eu não aceitava isso, não sei. Se imaginemos também que uma pessoa com cancro, imaginemos que ela tentaria o suicídio. De suicídio? Sim. Como é que conseguiria? Como é que você ajudava a pessoa? O que é que você aconselhava a pessoa a fazer? O que eu aconselhava era, pronto, a pessoa em primeiro lugar dizia logo para tirar essa ideia da cabeça. E depois aconselhava ela a ir a um psicólogo. E depois ela dizia para estar ao pé dos amigos, pronto, tivesse mesmo amigos verdadeiros, não é? E se ela estivesse sozinha no mundo? Se estivesse sozinha no mundo, isso era muito complicado. A pessoa era capaz de desgastar-se mesmo a ela própria. Era muito complicado isso. Sente alguma mágoa do passado? Sinto. Que mágoa é essa? Do meu casamento. Ok. Na atualidade, se pudesse mudar alguma coisa, o que é que mudaria?
Não relativamente assim, no mundo. No mundo. No mundo eu gostava que as pessoas estivessem em paz e que fosse tudo amigo, Você, né? porque hoje em dia não há muito isso. Não, muita paz. Não. Hoje em dia as pessoas julgam muito os outros pela aparência. Sim, pela aparência, depois as pessoas andam tudo no stress. É muito complicado hoje em dia. As pessoas, a vida não é como era antigamente, nem pensar. Antigamente não havia stress. Quando olha para trás, para o seu passado, como é que encara o seu passado? Encaro mal. Gosto mais de agora. Apesar de ter a doença que tenho, sou uma mulher mais feliz agora. E que planos tem para o seu futuro? O que planos é que eu tenho? Sim. Eu quero. Profissionalmente, Pronto, profissionalmente. Eu tenho um emprego, gosto daquilo que faço. neste momento, trabalha. Eu Sim, trabalho trabalha onde? na churrasqueira, Num lugar em que. trabalho no centro comercial. Já estou lá. E é feliz. Sou feliz. Quer continuar nesse posto de trabalho. Sim, quero. Até poder, quero. Prefiro estar a trabalhar do que não estar a fazer nada. Isso para mim não dá. Assim não dá. Não, Assim, porque complica-me a cabeça. Está bem. Tem que ter uma ocupação. Muito obrigado, Gabriela. Desde já quero agradecer em nome de toda a equipa pela sua entrevista. Obrigada também a vocês me terem ouvido. E gostei. Obrigado nós por nos terem a entrevista, de falar de um tema um bocadinho delicado para si. Sim. Também ajudar de certa forma pessoas que têm cancro. Não é uma situação muito delicada, é bastante delicada descobrir que tenho um cancro, como é que vou encarar um cancro, quais são os procedimentos que eu tenho que fazer, qual é a minha primeira reação. Portanto, parece que não deve ser muito fácil. Não foi muito fácil, mas recuperei.